Você já sentiu que estude, estude, estude e não sai do lugar? Hoje a gente vai conversar do porquê que isso pode estar acontecendo. Fala pessoal, meu nome é Fernanda. Aqui nesse canal a gente conversa um pouco sobre concurso público, sobre livros jurídicos e não jurídicos e um pouco da minha experiência nesse mundo jurídico, nesse mundo dos concursos. Hoje eu acho que se você está aqui nesse vídeo é porque você provavelmente estuda para concurso público e nós vamos falar sobre o que é necessário para passar em um concurso público. E hoje eu não vou falar de técnica de estudo, técnica de revisão. Nós vamos conversar sobre outro ponto que é muito importante que você não pode desprezar. Bom, tem uma frase que fala que para quem não sabe para onde vai, todo vento é favorável. Ou seja, se você não sabe o que você quer, se você não tem clareza sobre o que você quer, qualquer coisa ele vai ser favorável. E esse é o ponto. Quando a gente fala de estudo para concurso público, você precisa ter clareza. Clareza sobre qual é o cargo que você quer, clareza sobre qual é a forma que você vai estudar para esse cargo. E não só a forma que você vai estudar para esse cargo, que A ou B estudou e que deu certo, mas qual é a forma de estudo que funciona para você. O que para você faz sentido? Qual é a forma de estudo que você consegue manter? Qual é a forma de estudo que você consegue memorizar aquilo que você estudou? Isso é muito importante. Eu tenho várias pessoas próximas a mim que por muito tempo não sabiam para o que iam estudar. E aí você estuda para... Uma hora você estuda para delegado, outra hora você estuda para juiz, outra hora você estuda para servidor, para técnico, para analista, sem um foco. E essas pessoas demoram muito a passar. Por que demoram muito a passar? Porque não havia foco, não havia clareza no que se queria. Quando você determina algo que você quer e você segue naquele caminho de forma focada, é muito mais fácil que você atinja o seu objetivo e é muito mais rápido para atingir o objetivo. Saber o que se quer é meio caminho andado. Muita gente passa muito tempo patinando porque ainda não sabe o que quer. Não decidiu o que quer, não decidiu para que vai estudar, qual carreira vai estudar. E isso faz com que a pessoa perca tempo. E nessa vida a gente consegue ter de volta inúmeras coisas, mas tempo é uma das coisas que a gente não consegue ter de volta. Então você precisa definir com clareza qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, para o que você vai estudar. Qual é o seu foco em termos de carreira? Você vai estudar para analista? Então, tudo bem. Então, você vai estudar para analista. Aí você vai pegar as bases das disciplinas que caem praticamente em todas as provas para analista e aquele ali vai ser o seu foco. Vai ser o seu foco inicial de estudo. É claro que no caminho algumas coisas vão se refazendo, até porque o caminho se faz caminhando. Mas você já traçou ali um foco, você tem uma base, você tem um norte, você tem uma direção. Você sabe por onde você deve seguir. O estudo para concurso ele não pode ser improvisado. Você não pode ficar a cada dia pensando, hoje eu vou estudar para isso, hoje eu vou estudar para aquilo. Se você ficar a todo momento mudando o seu estudo, mudando a sua rota, você não vai caminhar em nenhuma rota. Você não vai avançar em nenhuma rota. E isso é muito importante. Você precisa ter claro na sua mente qual é o seu objetivo. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que por muito tempo ela ficou nessa questão de estuda para uma coisa, estuda para outra coisa, estuda para uma coisa, para outra coisa. E aquele estudo macetoso, aquele estudo que não era assim enérgico. E essa pessoa não evoluía. Não evoluía, não evoluía, não evoluía, não adiantava, não saía do lugar. Por quê? Porque não havia foco, não havia direção. E há um certo tempo ela passou a ter essa direção, ela passou a ter esse foco e ela vem evoluindo nas provas. Por quê? Porque isso faz diferença. Você ter clareza quanto ao seu objetivo faz muita diferença. E não é só a clareza quanto ao objetivo. A segunda coisa que você precisa ter é clareza sobre o como. Como eu vou estudar? Qual é a forma que eu realmente consigo memorizar aquilo que eu estudo? Quando você vai estudar, você vai precisar se observar. Você vai precisar perceber o que é que funciona para você. Por exemplo, no meu caso, eu percebi que videoaula não funcionava. Videoaula só funcionava para assunto novo, em que eu precisava fazer anotações para entender o conteúdo. E eu ia estudar através das minhas anotações. Anotações essas que eu sempre fazia em fichinhas. Eu já mostrei essas fichinhas aqui no canal outras vezes. Eu tenho elas aqui comigo, para não esquecer como foi a minha caminhada. Mas eu tinha essa mentalidade. Eram essas fichinhas assim, tá, gente, que eu fazia. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Essa era a forma que eu sabia que eu ia conseguir memorizar o conteúdo. Eu ia ver a videoaula para fazer as anotações,
de forma concentrada e após eu estudar as minhas anotações. Eu ficava vendo várias videoaulas sobre assuntos que eu já tinha conhecimento, de nada adiantava. Era entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, você precisa ter clareza também sobre como você vai estudar. Aí você pode falar, não, Fernanda, mas eu me dou bem com videoaula, massa. Então você vai estudar por videoaula. Ah, Fernanda, eu me dou bem fazendo só a leitura, então você vai estudar fazendo a leitura. Mas não adianta você usar de uma estratégia de estudo que não é a estratégia que funciona para você. Só que a estratégia que funciona para você, só você vai saber mediante a sua própria observação. Você vai se observar no estudo e você vai ver aquilo que funciona para você. Então é necessário ter clareza. Decida qual é a carreira que você quer e comece. Decida e comece. Decida sabendo, eu vou estudar para ser promotor de justiça. Então eu vou pegar ali qual é a base. O que é que cai em todo o concurso para promotor de justiça? Pronto, são essas 20 disciplinas. Então eu vou estudar essa base. E à medida que forem saindo os editais, eu vou ali incrementando a minha rotina de estudo. Eu vou colocando aquilo que é novidade na minha rotina de estudo. Você ficar patinando entre várias coisas não vai te ajudar. E eu falo isso porque também, na minha própria experiência, eu estudei por um tempo para a Defensoria Pública e nesse tempo eu estava focada para a Defensoria e foi ótimo. Foi ótimo porque eu estava focada em Defensoria Pública e eu evoluí nas provas, minhas pontuações estavam subindo, estavam melhorando e eu tive esse foco. Só que o meu foco inicial sempre foi tribunal, ser servidora de tribunal. Até porque eu pretendia ficar perto de casa e para tribunal isso acaba sendo um pouco mais tranquilo. Então, eu ter estudado um tempo a defensoria me ajudou como pessoa, porque eu acredito que o conhecimento não se perde, mas no meu objetivo, que é o concurso, inclusive, que eu estou hoje, que eu sou concursada hoje, não me ajudou. Por quê? Porque o foco é diferente, o estudo é diferente, a perspectiva que os assuntos são cobrados é diferente. Então, quando eu voltei para o meu foco, que era tribunal, fazendo estudo estratégico, sabendo ali o que é que eu realmente precisava estudar, quais eram as minhas maiores deficiências, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, em que eu montei a minha estratégia, foi quando deu certo. Foi quando eu prestei atenção no meu estudo, eu tive clareza sobre a forma que funcionava para me estudar, sobre o cargo que eu queria. Isso me levou à aprovação. Ter clareza. Você não pode ficar nessa confusão. Se você hoje está confuso, você não sabe o que fazer, você precisa primeiro organizar a sua mente. Organize as suas ideias. Veja, olha, eu quero estudar para a carreira tal. Pronto, você vai ali analisar essa carreira, ver o que é que cai. Ah, Fernanda, eu ainda não tenho clareza com relação à carreira, tá bom? Você não tem clareza, mas você sabe, assim, um aspecto. Ah, eu quero estudar para carreira policial. Eu quero estudar para tribunal, mas não sei ainda se técnico ou analista. Eu quero estudar para membro, aí eu quero ser promotor ou eu quero ser juiz, que ainda é mais próximo do que a defensoria, que tem um viés diferente. Você precisa organizar essas ideias, ver qual é a base ali do que vai ser cobrado nessas carreiras e fazer esse estudo. E à medida que forem saindo os editais e que você for tomando a decisão de para qual você vai prestar, você incrementa com aquilo que é específico daquele edital. Mas você precisa ter clareza. Você não pode ficar patinando porque você vai perder tempo. Você vai perder muito tempo se você ficar patinando. Estuda um pouquinho hoje, estuda um pouquinho amanhã de outra coisa. Você não vai evoluir. Isso tem uma coisa que mata o concurseiro, que dói na alma do concurseiro, é perceber que não está evoluindo. Na minha época de estudo, teve uma frase que eu vi do Sam Erage que me marcou muito. Eu comentava, inclusive, sobre essa frase com uma amiga, que é uma frase que ele falava assim, que ao final de 2 anos estudando, quem estudou muito bem vai estar cansado, porque o estudo bom, ele nos cansa, ele é difícil realmente. E quem estudou mal, ao final desses 2 anos, também vai estar cansado. A diferença é, quem estudou bem vai estar mais próximo do objetivo. Quem estudou mal vai continuar longe do objetivo. Essa é a grande diferença. Quando você estuda com clareza, com foco, sabendo aquilo que você realmente quer, por mais que seja difícil, isso vai te aproximando do seu objetivo. Você consegue perceber a sua própria evolução. Agora, quando você estuda sem clareza, patinando, sem saber exatamente o que quer, estuda um pouquinho hoje de uma coisa, estuda um pouquinho amanhã de outra coisa, você vai estar distante do seu objetivo e você também vai estar cansado. Então, hoje eu deixo esse conselho para você, essa dica, isso que fez muita diferença na minha vida, para que faça diferença na sua também. Tenha clareza. Saiba aonde você quer chegar. Decida isso, decida o quanto antes. Perceba isso o quanto antes.
vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Hoje, na minha vida, eu percebo isso, o quanto eu ter tido clareza, ter tido foco, ter tido objetivo, por mais que eu tenha passado por momentos difíceis durante os estudos, fez diferença, porque realmente faz muita diferença. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, curte esse vídeo, comente, envia para o seu amigo que também está passando por essa situação e nós nos vemos no próximo vídeo.